Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, né, o mercado de cripto está subindo muito rapidamente e eu venho recebendo algumas perguntas a respeito de tributação, a respeito de impostos em cripto. Porque agora que a galera vai começar a vender suas moedas, a galera começa a se preocupar também com essa parte. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui como um guia agora do ano de 2024, atualizadão, né? Principalmente porque a gente está no final do ano, então vai estar realmente bem atualizado a respeito do assunto para auxiliar vocês aí. Primeira coisa, o primeiro disclaimer antes de começar propriamente a falar sobre a tributação é que eu não sou contador, certo? Não sou contador, então isso aqui é um guia de alguém que estudou muito sobre o assunto e não de um contador propriamente dito. Eu sou especialista em investimentos, o que são coisas diferentes. Mas de qualquer forma, eu testei algumas contabilidades de cripto para poder indicar alguma para vocês. Não é uma publicidade mesmo, de verdade, do fundo do meu coração. É que eu realmente fui e testei, criei uma história mirabolante, difícil, complicada, para ver qual delas conseguiria resolver. E basicamente eu fui muito bem atendido por uma chamada Blue Consult. Então fica a recomendação para quem quer ter o trabalho feito já, em vez de ter que se preocupar em pegar tudo, fazer coisa tintim por tintim. Eles são muito bons, de verdade mesmo. Realmente eles resolveram um problema muito difícil, envolvendo 1 milhão de meandros e 1 milhão de coisinhas que eu criei especificamente para esse motivo. Então fica a recomendação sincera, tá? Não é publicidade mesmo, de verdade. Mas bom, sem mais delongas e disclaimers, primeira coisa, qual o motivo, quais são as razões para você declarar? A primeira razão é simples e eficaz. Se você não declarar nada e de repente aparecer muito dinheiro na sua conta, vai ter um problema. E aí você vai acabar caindo na malha fina. E se você cair na malha fina, você vai ter que explicar para o auditor da Receita. Então essa é a principal razão para você declarar. Porque se você não declarar, vai ficar extremamente suspeito, de repente, caindo 500 mil reais na sua conta, 1 milhão de reais na sua conta, sem que haja nenhum tipo de explicação. E se você não declarar e você foi chamado ali posteriormente por um auditor da Receita Federal para explicar o que aconteceu ali, você vai ter que pagar uma multa muito maior do que o imposto que você teria que pagar. Então essa é a principal razão. Bom, segunda coisa é o que deve ser declarado, né? O que você deve declarar. Segundo a Instrução Normativa 1888, que saiu lá em 2019, você tem que declarar a posse das suas criptomoedas, mesmo se não houverem operações de venda e somente de compra. Essa mera posse já tem que ser declarada. Outra coisa que também deve ser declarado são as operações tributáveis. Isso inclui compra, isso inclui venda, isso inclui doação ou qualquer outra forma de transferência no geral. Só tem um porém, que tem um asterisco gigante, que também a Receita Federal considera que permuta de criptos também devem ser declarados. Só que, porém, contudo, todavia, a permuta de criptos seria você justamente ali trocar seu Bitcoin por dólar Tether, ou seu Bitcoin por Ethereum, seu Bitcoin por Cardano ou qualquer coisa do tipo. Cardano por Bitcoin, outras coisas por outras coisas no geral, envolvendo o universo de cripto. Só que, apesar da Receita falar isso, tem um decreto que diz o contrário. E o decreto está acima da Receita porque um decreto é lei. Então você pode argumentar esse decreto na hora de você fazer a declaração para você não ser tributado. Só que, obviamente, no Brasil até o passado é incerto, então se você quiser ser mais cauteloso, você vai pagar a permuta e já era, né? Se você quiser argumentar, isso é um ponto de argumentação que dá para você fazer. Caso você queira saber qual é esse decreto, é o decreto 9580, artigo 136, certo? Vou até colocar aqui na tela para vocês poderem ler. Mas, resumindo, esse juridiquês nada mais é do que se você trocar um bem por outro bem, e no caso, criptomoedas, você vai declarar ali na ficha de bens e direitos, se você está trocando um bem por outro bem, você não tem um ganho de capital e você considera o custo de aquisição. Então, justamente por isso que a permuta de criptos, apesar da Receita falar que é algo que gera ganho de capital, a lei diz que não. Um outro ponto é que também tem uma isenção, então nem tudo isso é um fato gerador de imposto. Na verdade, você tem uma isenção ali de até 35 mil reais por mês que você pode estar vendendo
sem que você tenha que pagar nenhum tipo de imposto com isso. Mas mesmo tendo essa isenção, a declaração anual é obrigatória, certo? O próximo ponto é onde e como você vai declarar essas criptomoedas. Lá no programinha da Receita você vai declarar lá em Bens e Direitos. Lá em Bens e Direitos você vai encontrar o local onde você vai declarar. Lá tem 3 códigos diferentes para você declarar suas criptomoedas. É o código 81, o código 82 e o código 89. O 81 é próprio para Bitcoin, o 82 é para altcoins e o 89 é para outros tipos de token, daqueles utility tokens, né? Que é, por exemplo, o token do Flamengo, o token de não sei quem. Isso aí é um utility token, ele entra dentro do 89. Lá na aba discriminação, né? Quando tiver escrito ali discriminação, você vai falar qual foi a data da compra, quanto que você comprou, o seu preço de aquisição, esse tipo de coisa. E o valor que você tem que declarar, como eu acabei de falar, é o custo de aquisição, não quanto que está valendo no momento. Então sempre você vai digitar lá o custo de aquisição, o valor pelo qual você pagou para aquele determinada quantidade daquele ativo. Então você vai colocar, por exemplo, Bitcoin, você comprou 0,5 Bitcoins por 250 mil. Você vai colocar que você comprou 0,5 Bitcoins por 250 mil e não o valor atual de mercado que vai estar. Agora, caso você vá vender acima dos 35 mil, aí você vai colocar justamente dentro de um outro programa da Receita, que é o GCAP, o ganho de capital, né? Dentro do programa GCAP do ano que você vendeu, você vai abrir lá e você vai declarar aquela venda como um ganho de capital. Se for acima de 35 mil, aí você vai gerar um fato gerador de imposto e você vai ter que pagar uma DARF. Caso seja abaixo disso, no mês, você não vai ter que se preocupar com isso. Mas de qualquer forma, você vai ter que declarar essa venda lá no GCAP. Então você vai colocar lá no GCAP que você vendeu, você vai colocar seu custo de aquisição, seu custo de venda e colocar lá que você vendeu esse negócio por exemplo, você ganhou 20% na valorização disso. Então você vai colocar lá que você comprou por 100 mil, você vendeu por 120 mil e você teve esses 20 mil ali de lucro. A tabela de imposto, se você passar dos 35 mil, ela é progressiva de acordo com o valor. Mas eu acredito que a maior parte das pessoas vão ficar dentro do primeiro limite, que é o de 15% de imposto. Porque para você pagar mais do que 15% de imposto, você tem que ter vendido mais do que 5 milhões. E aí segue essa tabela aqui que está na tela. E esse imposto, essa DARF que você vai ter que gerar, você vai ter que pagar essa DARF, você vai gerar ela e você vai ter que pagar até o último dia do mês subsequente, ou seja, do próximo mês que você executou essa venda. Então, se você vendeu em maio, você tem até o último dia de junho para pagar. Se você vendeu agora em dezembro de 2024, você vai ter até janeiro para pagar. Se você vender em novembro, você tem até dezembro, o último dia de dezembro para pagar. Agora, alguns detalhezinhos, certo? Se você comprou numa corretora nacional, vendeu numa corretora nacional, fez tudo no nacional, você vai ter essa isenção aí, certo? Que eu falei para vocês, os 35 mil. Só que se não foi numa nacional, você não tem. Então só nas nacionais que está valendo esse negócio. Se você comprou, por exemplo, numa eu ia falar FTX, mas esquece que ela não é a mesma opção, né? Se você vendeu, por exemplo, numa OKX ou qualquer coisa que seja internacional, somente internacional, você não vai ter esse limite de isenção. Até tem um limite de isenção anual, mas é tão baixinho que é tipo, se eu não me engano, é 5 mil reais ao longo de 12 meses, é um negócio assim, é um limite é uma isenção de venda para corretoras internacionais que é muito menor. P2P também entra nessa mesma regra, então se você vender no P2P, você também entra dentro dessa regra. Independente desse seu P2P ser brasileiro ou não, P2P entra nessa regra de estar fora desse limite de isenção. E bom, é basicamente isso, eu acredito que esse vídeo aqui já vai ajudar bastante gente que queira se virar nesse assunto. Mas, novamente, no Brasil até o passado é incerto, o futuro é mais incerto ainda, então a Receita Federal pode mudar isso o mês que vem. Essa que é a complicação do negócio, porque a Receita Federal tá mudando isso o tempo inteiro. Então, de mês para mês, às vezes sai um perguntão lá da Receita com novas dúvidas sendo tiradas e novas coisas sendo faladas que eram diferentes a como era no passado, né? Então é bom sempre ficar de olho nessas atualizações e também se você quer uma ajuda profissional do assunto, lembrando que eu não sou contador, eu fiz isso aqui justamente para ajudar com o que eu estudei sobre o assunto, mas se você quer alguém para te ajudar a respeito disso, como eu falei no começo,
Não é publi, mas eu testei a Blue Consult e várias outras e a Blue Consult foi a que atendeu melhor. Então fica a recomendação para vocês, caso vocês queiram ir atrás aí de uma ajuda profissional no assunto, que vão muitas vezes não, eles vão literalmente resolver para você o BO. Por esse vídeo é isso, eu espero que eu tenha sido claro e tenha ajudado vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Até o próximo vídeo e falou!